Paz do Senhor, que bom estarmos aqui mais uma vez. Hoje a gente vai mergulhar fundo, viu? Na lição 1 da nossa revista dos adultos deste trimestre. O tema, olha, é daqueles essenciais. A igreja que nasceu no Pentecostes. Amém. É um tema maravilhoso. E a ideia é essa mesma, né? Ir lá em Atos, capítulo 2, e com a ajuda da revista, entender direitinho as nossas raízes, como tudo começou com poder. Isso. E para começar bem, vamos direto ao texto áureo. Tá lá em Atos 2, versículo 4. Pode ler pra gente? Claro. Diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Olha, é de arrepiar, né? A promessa se cumprindo ali, na hora. Na hora. E de um jeito que todo mundo pôde ver e ouvir. O Espírito capacitando ali para que falassem das grandezas de Deus. Um selo divino mesmo. Exatamente. E isso conecta perfeitamente com a verdade prática da lição. É verdade. A verdade prática diz: a igreja nasce no Pentecostes, capacitada pelo Espírito para cumprir sua missão. Resume bem, né? Totalmente. O Pentecostes não foi só um evento assim, histórico. Foi um momento chave em que a igreja recebeu aquele poder do alto, a ferramenta essencial para fazer o que Jesus mandou. Sem esse poder, a missão, bom, seria de outra forma, né? Não nos termos que Deus planejou. Pois é. E a introdução da lição que o pastor José Gonzalez preparou nos coloca bem naquele cenário lá em Jerusalém. A gente vê a igreja nascendo, já pentecostal, cheia do Espírito. É impressionante pensar nisso. No dia de Pentecostes, que já era uma festa judaica importante, né? 50 dias depois da Páscoa. Isso. Bem nesse dia, Deus escolhe cumprir Joel 2:8, derramar o Espírito. E isso não só marca o início da era da igreja, mas confirma a ressurreição de Jesus e, como você disse, dá o impulso para a adoração e para o testemunho. Então vamos entrar nos detalhes. Começando pelo tópico 1, a natureza do Pentecostes bíblico. O primeiro ponto, 1.1, é que ele teve uma natureza divina. Exato. É só ler Atos 2, versículos 2 e 3. Aquele som como de um vento vermente e impetuoso e as línguas repartidas como que de fogo. Isso aí não é coisa natural, né? De jeito nenhum. São manifestações claras de Deus ali presente. Teofanias, que lembram até o Sinai lá em Êxodo 19. O vento, o fogo, símbolos muito fortes da presença e da ação purificadora de Deus. Uhum. E a Bíblia de Estudo Pentecostal até faz uma nota interessante, né? Sobre o fogo simbolizar essa consagração para o testemunho. Faz todo sentido. Faz mesmo. E essa ligação com o Sinai nos leva ao ponto 1.2, um evento paralelo ao Sinai. Ah, essa comparação é muito boa, porque no Sinai a lei veio como? Em tábuas de pedra, algo externo, né? Isso, mas no Pentecostes, a palavra, a vontade de Deus, foi escrita pelo Espírito Santo aonde? Nos corações. Como Jeremias e Paulo falaram, É uma experiência muito mais íntima, né? mais profunda, mais transformadora. A glória da nova aliança superando a antiga. É outro nível. Com certeza. E essa nova aliança, claro, gira em torno de Cristo. O ponto 1.3 mostra isso. O Pentecostes é centrado em Cristo e nos tempos finais. Totalmente. A pregação de Pedro, ali em Atos 2, ela é toda sobre Jesus. A morte dele, a ressurreição, a exaltação. Exato. Pedro conecta tudo. É por causa da obra completa de Cristo que o Espírito pode ser derramado daquela forma. Sem cruz, sem túmulo vazio, sem ascensão, não teria Pentecostes. É Cristo no centro de tudo. E Pedro ainda cita Joel 2, né, para mostrar que ali estava se cumprindo a profecia sobre os últimos dias. O Pentecostes inaugura essa fase final, esse tempo da igreja, o tempo da missão. Exatamente. E já que falamos em missão, qual era o propósito disso tudo? Vamos para o tópico 2. O propósito do Pentecostes bíblico. Primeiro ponto, 2.1. Promover a verdadeira adoração. Isso é fundamental. Não foi só o sinal externo das línguas e do som. Houve uma mudança por dentro, sabe? Que levou o povo a exaltar a Deus. Lá em Atos 2:11 diz que eles ouviam os discípulos falar das grandezas de Deus.
E a gente vê isso de novo depois, lá na casa de Cornélio, né? Os gentios recebem o Espírito e começam a magnificar a Deus. Pois é. E Paulo também fala disso em 1 Coríntios 14, que quem ora em espírito dá bem as graças. O Espírito Santo acende esse fogo da adoração genuína no coração. Uma adoração que não fica só dentro de quatro paredes, né? Ela impulsiona para fora. E aí vem o ponto 2.2, poder para testemunhar. Exato. Embora Atos 2 fale do dia do Senhor, daquela dimensão escatológica, o poder não era para eles ficarem parados só esperando. Era para agir. Jesus tinha prometido isso, né? Em Lucas 24 e Atos 1.8. Recebereis poder e sereis minhas testemunhas. O foco era esse. E o resultado a gente vê logo depois em Atos 4. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho. O poder do Pentecostes é para isso, para missão no mundo. Amém. Agora, como foi essa experiência na prática? Vamos ver o tópico 3, as características do Pentecostes bíblico. O ponto 3.1 diz que foi uma experiência específica. Sim, a lição define como o batismo no Espírito Santo, como Jesus mesmo falou em Atos 1. E um ponto importante que a revista destaca é que isso é distinto da salvação. É bom frisar isso, né? Os discípulos ali, eles já eram salvos. Jesus disse que eles estavam limpos pela palavra, os nomes deles estavam escritos nos céus. Exatamente. Eles já tinham a vida eterna, mas precisavam dessa capacitação a mais, desse revestimento de poder que veio por causa da obra de Cristo na cruz e ressurreição. Uma experiência específica e também, como diz o ponto 3.2, uma experiência definida e contínua. Definida por quê? Qual foi o sinal? Atos 2:4 de novo. Começaram a falar em outras línguas. A lição e a tradição pentecostal em geral aponta isso como a evidência inicial, o sinal físico observável de que a pessoa foi batizada no Espírito Santo. E isso foi importante até para convencer os outros depois, né? Como no caso dos gentios lá em Atos 10. Pedro e os outros viram eles falando em línguas e magnificando a Deus e não tiveram dúvida. Exato. Foi o sinal que Deus usou para mostrar que a promessa era para todos. Claro que vêm outros frutos, outros dons, mas as línguas foram o sinal inicial ali. E para fechar o tópico 3, o ponto 3.3 fala sobre as línguas e o amor. Como fica essa relação? Bom, a lição reafirma as línguas como essa evidência inicial do batismo. Já o amor, aquele que Paulo fala em Romanos 5, que é derramado em nosso coração pelo Espírito, é visto mais como um fruto do Espírito, algo essencial que deve crescer na vida de quem é cheio do Espírito, mas não a evidência primeira do batismo em si. Entendi, o amor é fundamental, é o caminho mais excelente para usar os dons, mas a evidência inicial foi falar em línguas. Isso, segundo a perspectiva apresentada na lição. Ótimo, chegando então na conclusão da lição. O que a gente pode tirar de tudo isso? Olha, fica muito claro que o Pentecostes foi o ponto de partida da igreja como a gente conhece. Jesus glorificado batizou os crentes no Espírito Santo e esse mesmo Espírito os colocou dentro do corpo de Cristo. E a aplicação para nós hoje é muito direta, né? Deus continua querendo uma igreja assim, cheia do Espírito Santo, capacitada para fazer a obra dele com ousadia, com palavra e com poder. Sem dúvida. A missão é grande demais para a nossa força humana. A gente precisa desse poder que vem do alto, que veio no Pentecostes e continua disponível hoje. Amém. Foi um estudo muito rico sobre as nossas raízes, sobre o DNA espiritual da igreja. O Pentecostes não é só uma página da história. Não mesmo. É a fonte de poder que precisa nos mover hoje. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar, né? Olhando para aquele primeiro Pentecostes, para a pureza, para o poder. Como é que a gente pode buscar e manter essa mesma dinâmica hoje? Nas nossas vidas, nas nossas igrejas? É uma boa reflexão. Como ter essa adoração genuína, esse testemunho eficaz que vem do Espírito, sem cair na armadilha da rotina, só da formalidade ou só da emoção sem conteúdo. Que o Senhor nos ajude nisso, a viver um Pentecoste que continua. Paz do Senhor a todos.